Ô pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui numa lavoura de milho, né? E essa lavoura de milho aconteceu o seguinte: essa lavoura foi plantada, teve umidade para todo esse milho nascer. Esse milho nasceu todo padrão, se desenvolveu inicialmente todo bem. Estava uma lavoura muito bonita no começo do desenvolvimento. Cortou a água, essa lavoura aqui ficou quase 30 dias sem receber chuva, então o solo secou e não choveu mais, tá? E por causa dessa seca aqui a gente consegue identificar, Gabriel, dá uma girada aqui, essa grande mancha, né? Que vocês podem ver no vídeo. Então eu tenho muitos lugares da lavoura nesse estágio de desenvolvimento, o milho nesse porte, e tenho muitas partes da lavoura com milhos, né, como vocês podem ver, na beirada da mancha, com o milho bem mais desenvolvido, mais alto, tá? Desenvolvido não, ele está mais alto. Então aqui eu tenho uma planta de milho que está numa dessas manchas que teve baixo desenvolvimento. Essa planta de milho está em V12. Ela está com 1,5 m de altura, né? Vocês podem ver o pequeno desenvolvimento de raízes que essa planta teve, o pequeno volume de solo que essa planta teve, tá? E essa daqui é outra planta de milho que está em V12, né? Eu tenho 1,90 m de altura. Essa planta de milho ela tem mais de 2 metros de altura, no mesmo estágio de desenvolvimento que essa planta, tá? Vejam a diferença, né? Olha o volume de solo que essa planta aqui conseguiu acessar, olha o volume de raiz que essa planta tem. Eu tenho um sistema radicular com mais de 20 centímetros de diâmetro aqui, né? Com baita volume de solo, tá? Então aqui eu tenho uma planta com um sistema radicular muito mais desenvolvido do que nessa situação, tá? Tem uma grande diferença. No mesmo estágio de desenvolvimento da planta, tá? Então dois tamanhos diferentes. Por que que essa planta aqui cresceu mais do que essa planta, pessoal? Qual que foi a condição? Por que que tem manchas na lavoura e na beirada da mancha eu tenho milho com bom desenvolvimento, tá? Vocês vejam que essa planta que cresceu mais, ela tem um volume de raiz muito maior, ela tem uma matéria seca de raiz muito maior do que essa planta que se desenvolveu menos. Então a fertilidade desse solo aqui, ela está ocasionando esse tipo de mancha, tá? Por que que a fertilidade faz isso aqui acontecer, tá? Quanto melhor a nossa fertilidade química, que é o que? Teores de cálcio, magnésio, fósforo, boro, potássio. Quanto menos alumínio eu tenho no perfil de solo, mais a minha raiz cresce, mais essa raiz se desenvolve. Quanto mais a raiz se desenvolve e a raiz cresce, né, mais acesso a nutrientes e água essa raiz tem, tá? Então essa planta aqui ela teve um bom acesso a água e nutrientes. Essa planta aqui, então ela estava cultivada em cima de uma mancha de baixa fertilidade, né? Pode ser até compactação, fertilidade física, né? E o que que aconteceu? O desenvolvimento de raiz dessa planta foi limitado, então o acesso que essa planta teve a água e nutrientes foi muito menor do que essa planta aqui, tá? Então, como essa planta aqui ela teve um acesso a água e nutrientes muito maior, ela conseguiu se desenvolver mais do que essa, tá? A gente tem que lembrar que a planta, todas as plantas, elas produzem o seu próprio alimento da fotossíntese, tá? O que é o fenômeno da fotossíntese? A fotossíntese nada mais é que a transformação da luz do sol e do gás carbônico que nós temos no ar em glicose, tá? A planta absorve do solo via raiz água e nutrientes, tá? Essa água ela sobe da raiz da planta pela planta, tá? A função da água na planta é simplesmente refrigerar essa planta. Então quanto mais quente for, mais água a planta precisa. Por quê? Porque a planta precisa absorver a água do solo. A planta absorve a água do solo, ela transpira essa água em forma de vapor pela folha. Então esse movimento que a água tem dentro da planta refrigera a planta. E quando sai vapor de água da folha da planta, entra o gás carbônico, tá? Então a água sai em forma de vapor pelo estômago e assim entra o gás carbônico, tá? O gás carbônico, ele só entra na planta se tem saída de água, tá bom? O gás carbônico só entra se tem saída de água. Então nós temos luz do sol, gás carbônico, nutrientes e água. Com isso a gente tem a fabricação da fotossíntese, tem a fotossíntese funcionando normalmente. Então a fotossíntese transforma todos esses elementos em glicose, que é C6H12O6, tá? A glicose é a matéria-prima, é a comida da planta, tá? É a matéria-prima para transformar, para fazer crescer folha, para fazer crescer raiz, para fazer crescer
entre nós e tudo mais, tá? O que que acontece? Essa planta aqui, por ela ter um sistema radicular muito maior, por ela ter conseguido explorar um volume de solo muito maior, essa planta ela conseguiu acessar muito mais água, né? E no período de veranico de estresse hídrico, que é quando faltou água, essa planta, por ter um sistema radicular mais desenvolvido em profundidade, tá? Ela demorou mais tempo para parar de fazer fotossíntese, tá? Lembra que eu acabei de falar no vídeo que só existe fotossíntese se tem saída de água na folha, tá? Então a água precisa sair em forma de vapor pela folha para entrar carbono. Se entrar carbono, você tem fotossíntese, tá? O carbono é um dos elementos chaves para se ter fotossíntese, tá? Então essa planta aqui, como ela tem um sistema radicular muito mais grande, muito mais desenvolvido, né? Essa planta ela teve um acesso maior à água do solo, tá? Do que essa planta aqui, tá? Então essa planta aqui, ela parou de fazer fotossíntese antes do que essa planta aqui. Como essa aqui fez fotossíntese por mais tempo, ela produziu mais glicose. Como ela produziu mais glicose, ela conseguiu se desenvolver melhor, crescer mais do que essa daqui, tá bom? Então o que que aconteceu? A gente tem que manejar o solo quimicamente, fisicamente, melhorar a fertilidade do solo para quê? Para permitir que a planta tenha um acesso maior à água, tá? O maior período possível com acesso à água, tá? Porque se a planta tem acesso à água, se tem um bom desenvolvimento de raiz e consegue acessar um bom volume de água, a planta faz fotossíntese por mais tempo, ela para menos de fazer fotossíntese durante o ciclo dela, tá? Então aqui eu tenho plantas de milho com 50 dias de nascido, vamos falar assim, né? Duas plantas com 50 dias de nascido, só que essa planta aqui, por ela ter um acesso maior de água, nesses 50 dias de nascido dela, né? Ela parou menos tempo de fazer fotossíntese do que essa pequena outra planta aqui, tá? Então por isso que deu esse desenvolvimento diferente de plantas, essa diferença monstra de plantas que nós temos aqui, tá? Então qual que é o objetivo nosso da agricultura de precisão ou da gente que maneja a fertilidade do solo? É homogeneizar toda a área no máximo possível para que a área tenha condições desse padrão de fertilidade, para que a planta não sofra com falta de água, falta de nutrientes por causa do sol, né? Então a gente tem que homogeneizar a área para que ela tenha todo esse padrão aqui de fertilidade, tá? Minimizar o máximo possível o impacto dessas manchas aqui na lavoura, tá? Aqui a gente na colheita vai ter milho que vai dar 130 sacos por hectare e vai ter milho que vai dar 40 sacos por hectare, tá? Então vamos trabalhar para que a gente consiga manejar a fertilidade do solo o melhor possível para eliminar o máximo possível as manchas. Tá bom, pessoal? Obrigado, até mais.